Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. David Russell Williams, filho de Christine Noni e Cedric David Williams, nasceu em 9 de março de 1963 na Inglaterra, mas sua família imigrou para o Canadá quando ele ainda era criança. Eles moravam em Ontário, no Canadá, mas os pais de Russell se separaram, se divorciaram quando ele tinha 6 anos de idade. E a mãe de Russell se casou com um amigo bem próximo da família. Quando eles imigraram para o Canadá, eles conheceram uma família vizinhos ali, então eles passavam muito tempo juntos, eles jogavam golfe juntos, e quando os pais de Russell se separaram, a mãe dele se casou com esse amigo da família. Russell era conhecido por algumas pessoas por ser muito brincalhão, ele era muito extrovertido, fazia brincadeira com as pessoas, mas por outras pessoas ele era conhecido como snob, que inclusive depois, quando ele se tornou adulto, foi essa imagem que ficou para as pessoas. Então é como se ele fosse duas pessoas completamente diferentes. Russell estudou economia e ciências políticas na Universidade de Toronto, no Canadá, e enquanto ele estava na universidade, ele tinha uma mania de fazer uma brincadeira com seus colegas da universidade, que era invadir o quarto deles. Ele se escondia dentro do guarda-roupa, então ele ficava lá escondido até que eles chegassem, os colegas, então ele os assustava. Russell tocava piano, mas o instrumento que ele mais gostava de tocar era o trompete. Russell era um ótimo aluno, ele gostava muito de estudar, ele era muito focado nos estudos. Ele também era muito organizado na sua vida no geral. O quarto dele era sempre impecável, ele era sempre muito organizado com as coisas. Inclusive na universidade, os seus colegas brincavam que ele parecia um coronel do exército, porque ele tinha regras para tudo, sabe? Russell entrou para as Forças Armadas em 1987 e em 1991 ele se tornou piloto da Força Aérea do Canadá. Em 1994, o Russell começou a pilotar aviões da área VIP, então ele transportava pessoas muito influentes, como, por exemplo, o ministro do Canadá. Ele também chegou a transportar a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip. Em 2004, ele foi promovido a tenente-coronel e foi descrito como o piloto de elite e uma estrela brilhante dos militares. Russell era casado com Marie Elizabeth desde junho de 1991 e eles nunca tiveram filhos. O casal morava em Orleans, no subúrbio de Ottawa, no Canadá. Eles também tinham uma cabana na área rural ali da cidade, próximo. O vilarejo ficava em Tweed, que ficava a cerca de 50 quilômetros de Toronto, que era onde ele morava com a esposa. No início de 2007, Russell começou a invadir casas de mulheres e adolescentes que ele considerava bonitas. Então ele começou ali pela vizinhança. Ele entrava nas casas quando não tinha ninguém, e se ele gostasse do que ele tinha visto ali, ele voltava outras vezes. Então assim que ele entrava nas casas, ele procurava logo pelo quarto das mulheres que moravam ali, ou a mãe da família, ou então a filha e tudo mais. E ele procurava logo pela gaveta de roupas íntimas femininas. Assim que ele encontrava as roupas íntimas das mulheres da casa, ele vestia essas roupas e, como se não fosse estranho o suficiente, ele ainda levava consigo uma câmera e ele tirava várias fotos dessas peças íntimas. Então ele tinha todo um ritual. Primeiro ele tirava foto das roupas em cima da cama ou em cima da cômoda, individualmente, de cada peça de roupa, e depois ele tirava fotos dele vestido com as roupas íntimas femininas. Na hora de ir embora, Russell ainda levava essas roupas íntimas junto com ele, então ele roubava, as lingeries e tudo mais que ele encontrava nessas casas. E ele tinha no computador da casa dele várias pastas bem escondidas no computador com todas essas fotos. Ele também era extremamente organizado, então ele tinha uma pasta para cada vítima, que ele roubava ali as roupas íntimas.
E nessas pastas ele tinha o nome da vítima, ele tinha fotos dos documentos que ele encontrava no quarto, fotos da família que ele encontrava, ele fotografava tudo e colocava tudo, separava tudo por pasta. Então cada vítima que ele tinha roubado as peças íntimas, ele tinha uma pasta daquela vítima com nome, documento, tudo que vocês imaginarem tinha ali. E quando ele não conseguia encontrar nenhum documento, algo que identificasse a vítima, ele colocava como nome Garotinha Misteriosa. Até 2009, Russell tinha em seu computador documentado mais de 82 invasões a domicílios e ele também tinha furtado mais de 1.000 peças de roupas íntimas femininas. Algumas dessas vítimas deram falta das suas peças, das suas coisas ali, outras acabaram nem percebendo. Algumas dessas vítimas procuraram a polícia para prestar queixa, porque se algo tinha sumido, provavelmente alguém tinha invadido a casa, então elas foram prestar queixa. E os policiais ali da região resolveram colocar oficiais à paisana para ficar de olho para ver se eles encontravam alguma coisa fora do comum para tentar encontrar esse possível invasor, mas eles não encontraram nada. Depois disso, Russell invadiu 2 casas e uma dessas casas ele deixou uma mensagem no computador de uma das vítimas e essa mensagem tinha um tom ameaçador. E na outra casa ele deixou sêmen espalhado na cômoda e essa cômoda era de uma adolescente de 15 anos. O detetive responsável pelo caso na época, ele fez um relatório, falando sobre essas invasões e o que estava acontecendo, e ele disse que provavelmente se tratava de um único invasor que estava fazendo todas essas coisas e que ele estava evoluindo, Ele começou simplesmente entrando, roubando as coisas, mas que agora ele estava começando a deixar mensagens ameaçadoras, então era só questão de tempo para que ele fosse para crimes muito piores. Então, em setembro de 2009, Russell começou a não se satisfazer mais com simplesmente entrar nas casas das pessoas e roubar as roupas íntimas e tirar fotos. E foi em setembro de 2009 também que ele atacou a sua primeira vítima. Ele entrou na casa de uma mulher que não foi identificada pela polícia, eles não deixaram revelar a identidade dela, mas ele entrou na casa dessa mulher. Em 17 de setembro, amarrou as mãos dela na cabeceira da cama, então ele a espancou e ele tirou todo tipo de fotos pornográficas que vocês imaginarem. Em 30 de novembro, ele fez a mesma coisa com uma outra mulher. Ele invadiu a casa, espancou a mulher, também tirou fotos dela e depois ele simplesmente foi embora. As 2 vítimas, obviamente, ligaram para a polícia depois que o invasor foi embora, mas só depois da segunda vítima que a polícia emitiu um alerta para os moradores da região de Ontário que havia um criminoso que realmente estava invadindo as casas e fazendo tais coisas com as mulheres. Os policiais apelidaram o criminoso de Estranho de Tweed. Em 23 de novembro de 2009, Russell invadiu a casa da cabo Marie France, que servia à Força Aérea sob o comando do coronel Russell. Não era a primeira vez que o Russell invadia a casa dela, como eles trabalhavam praticamente ali no mesmo lugar, ele sabia os horários dela, quando ela estava de escala no trabalho e quando não estava, só que dessa vez ele se escondeu no porão da casa dela. E quando ela chegou e ela deu falta do gatinho dela que não estava por ali, ela foi até o porão procurar. E foi aí que ela se deparou com o Russell e ele a atacou. O Russell levou ela pro quarto dela, ele espancou ela muito. Ele também abusou sexualmente dela por várias horas. Depois ele tirou todo tipo de foto, fez várias filmagens em vídeo de tudo que ele fez, de todo o ato, enfim. E depois, por último, ele colou fita no nariz e na boca dela para que ela se sufocasse, então ela acabou infelizmente morrendo e ele deixou ela lá e foi embora. A Marie foi encontrada cerca de 30 horas depois que ela acabou morrendo. E depois que a notícia se espalhou, que ela havia sido encontrada morta, Russell ainda enviou uma carta oferecendo condolências para a família pela morte de Marie. Em 29 de janeiro de 2010, Russell invadiu a casa de Jessica Lloyd, de 27 anos, durante a madrugada. Antes dele dar o primeiro golpe, antes dele atacar ela acabou acordando, mas Russell foi mais rápido, então ele amarrou as mãos dela na cama, ele tampou a boca dela
e ele começou a fazer todo o ritual dele. Então ele espancou, ele abusou, ele fez várias fotos, várias filmagens dela, e por algum motivo ele ainda não estava satisfeito com tudo isso que ele tinha feito. Então ele resolveu colocar a Jessica num carro dele e levou ela até aquela cabana que ele tinha em Tweed. E chegando lá, ele abusou mais ainda dela por várias horas. Ele continuou abusando, batendo, fazendo fotos e vídeos até aproximadamente 8 horas da noite. E então, para terminar tudo que ele tinha feito, ele a matou. Ele enrolou o corpo de Jessica num cobertor e colocou na garagem dele, e lá ela ficou até o dia 3 de fevereiro, que foi quando ele resolveu descartar o corpo dela numa área de floresta ali próximo à cabana. No dia seguinte ao desaparecimento de Jessica, a polícia foi avisada pelos amigos dela que ela não havia aparecido para trabalhar e também não respondia a ligações. Então logo eles iniciaram uma busca, pela Jessica, e os policiais perceberam que tinha alguma coisa a ver, tinha alguma ligação com as invasões que estavam acontecendo, com os ataques, com a morte da Cabo Marie também, e agora com o desaparecimento da Jessica. Então eles começaram a fazer buscas pela Jessica, tentar descobrir alguma coisa, mas apesar de todo o esforço de toda a equipe, eles não descobriram absolutamente nada. Eles usaram inclusive um avião de resgate da Força Aérea do Canadá para sobrevoar as áreas de floresta ali da região próxima à casa de Jessica, que inclusive só foi autorizado a decolar com a autorização do próprio Russell. Como eu disse, eles não tinham descoberto nada, até que uma testemunha estava passando em frente à casa da Jessica, e a essa altura todo mundo já estava sabendo, do que tinha acontecido. E essa testemunha viu uma SUV prata estacionada ali numa área escura da propriedade da Jessica. E essa pessoa achou estranho, então essa pessoa ligou para a polícia e disse que ela tinha visto. Os policiais foram então lá verificar, o que essa testemunha havia relatado, e eles não encontraram o carro lá estacionado, mas eles realmente constataram que havia uma marca de pneus na neve, e eles viram que era uma marca de pneu que tinha um padrão único. Então isso diminuía o número de carros que tinham aquele padrão de pneu. Eles também encontraram pegadas de botas na neve, e foi aí que eles resolveram fazer uma operação para tentar achar o carro ou os carros que tinham aquele tipo de padrão específico nos pneus. Então eles montaram várias blitz, ali próximo à casa da Jessica, no perímetro ali da região, e eles paravam os motoristas, faziam algumas perguntas e também comparavam ali se o pneu tinha aquele padrão que eles estavam procurando ou não. Até que em 4 de fevereiro, um dia após o Russell descartar o corpo da Jessica, ele foi parado pela polícia numa dessas blitz que eles estavam fazendo. E o policial começou a fazer algumas perguntas, sobre se ele tinha visto, se ele sabia do caso, alguma coisa assim. E o policial viu que o padrão do pneu do carro do Russell era muito parecido, praticamente igual àquele que eles estavam procurando. Sem dizer que também era uma SUV prata. Então o Russell, querendo sair dali rápido, ele inventou para o policial que o filho dele estava doente e que ele precisava ir para casa rápido. O policial então liberou ele, mas colocou ele como um suspeito, já que o padrão do pneu era muito parecido com o que eles estavam procurando. Não demorou muito até a polícia descobrir que o Russell não tinha filho, então eles começaram a observar ele, e em 7 de fevereiro, no domingo, a polícia chamou o Russell até a delegacia para prestar depoimento e, enfim, para eles conversarem. O investigador responsável pelo caso era o Jim Smith, e foi ele quem interrogou o Russell. Então ele começou a fazer algumas perguntas, e ele disse para o Russell que havia uma conexão entre ele e todos esses crimes. O interrogatório durou cerca de 10 horas, eles começaram por volta das 3 horas da tarde, e quando foi aproximadamente 8 horas da noite, o Russell já estava confessando todos os crimes. Não foi fácil, ele foi relutante no início, ele tentou dar várias desculpas, mas o Jim realmente começou a pressionar ele, e ele acabou confessando os crimes.
Então ele começou a detalhar os seus crimes para o investigador Jim. Ele também disse aonde a polícia encontraria todas as fotos, os vídeos, todas as provas dos crimes. E também disse aonde a polícia iria encontrar o corpo da Jessica. Então a polícia foi até a casa do Russ e lá eles encontraram todo aquele acervo de horrores dele. Eles encontraram todas as fotos, os vídeos, tinham fotos dele com roupas íntimas, femininas, tinham foto dele com roupas íntimas de criança, deitado em meio a bichinhos de pelúcias e bonecas, mostrando a sua parte íntima, e é realmente... Ai, gente, é nojento, sabe? É absurdo mesmo. Além dos arquivos escondidos no computador, ele fazia assim, ele criava pastas, ia colocando pastas dentro de pastas pra dificultar realmente de encontrar aqueles arquivos ocultos dele, sabe? E aí, além desses arquivos no computador, os policiais encontraram também HDs externos escondidos dentro do forro da casa do Russell. Fora que eles encontraram também todas as peças íntimas que ele havia roubado, era mais de 1000 peças íntimas. Então eles ficaram realmente chocados com tudo que eles encontraram, todas as provas estavam ali. Na manhã seguinte, no dia 7 de fevereiro, o Russell levou a polícia até o local onde ele havia descartado o corpo da Jessica. Em abril, o Russell foi colocado sob vigilância de suicídio, depois que ele tentou tirar a própria vida, colocando um monte de papel higiênico na garganta dele para tentar se sufocar. Em 18 de outubro de 2010, David Russell Williams se declara culpado de todas as acusações. Em 21 de outubro de 2010, Russell foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, 2 sentenças de 10 anos por outras agressões sexuais, 2 sentenças de 10 anos por confinamento forçado e 82 sentenças de 1 ano cada por roubo. Depois de sua condenação, o uniforme do coronel Russell Williams foi queimado e as suas medalhas foram destruídas. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que a partir de agora nós teremos 2 vídeos por semana. Então vocês escolheram quarta-feira como sendo o outro dia para postar os vídeos aqui. Então agora tem casos novos para vocês toda quarta-feira e toda sexta-feira também. Então não deixe de se inscrever no canal, de também ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Deixa um like pra mim se você chegou até aqui, tá bom? Porque me ajuda bastante. E segue lá no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E pra quem não sabe, eu também tenho um canal pessoal já há muito tempo, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também, se vocês quiserem conhecer, tá bom? É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!